Muito boa noite a todos vocês que estão conosco em mais um devocional. Hoje, dia 19 de junho do ano de 2020, sexta-feira, já estamos aí com mais uma semana praticamente, né, terminando, e Deus tem sido bom para nós. Eu espero que você esteja bem em todos os sentidos, de saúde, com a sabedoria, né, a graça de Deus sobre a sua vida e principalmente com a fé e a confiança no Senhor nosso Deus. Deus tem nos dado a oportunidade, todos os dias à noite, de entrarmos nos lares das pessoas, transmitindo um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Eu espero que hoje não seja diferente, que você possa estar aí, apesar da correria, né, de uma sexta-feira à noite. Eu espero que você possa estar aí bem animado, mas com o coração bem aberto mesmo e dizendo, né? Fala, Senhor. Fala porque o teu servo, ele ouve. A palavra de Deus, ela não pode voltar vazia no seu coração. Ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, muito pelo contrário. Ela precisa de olhos atentos, de corações desejosos e de pessoas que realmente têm fé na palavra de Deus. Portanto, ela que é tão poderosa, né, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, é justamente sobre ela, hoje, nesta noite, mais uma vez que nós vamos estar trazendo algo, uma porçãozinha da palavra de Deus. Muito bom ter o seu boa noite aqui, a sua palavra de incentivo e também, né, o seu compartilhamento. Como eu sempre digo, todas as nossas transmissões, se cada uma das pessoas que entrarem, que estiverem assistindo, se cada um compartilhar na sua página do Facebook, nós estamos multiplicando e muito o número de pessoas que estarão sendo alcançadas. Portanto, faça isso, não para mim, mas pelas almas perdidas e por tantos e tantos que estão precisando da palavra de Deus, não é verdade? Faça isso pelas almas, certo? Então, que Deus possa ser glorificado. Nosso intuito, o desejo e os objetivos durante os devocionais são apenas dois: a salvação de almas e a edificação dos salvos. Que nessa noite, mais uma vez, estas duas coisas possam estar acontecendo. Vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa transmissão. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui neste dia. Agora use a minha vida para ser uma bênção em cada lar, em cada vida, que os veículos, ó Pai, da internet, ela possa colaborar, ó Pai, quantas e quantas vezes numa casa ou outra, ou algum equipamento dá problema, porque faz parte, ó Pai. Mas eu peço em nome de Jesus que tudo possa colaborar para que a palavra de Deus alcance os corações nesta noite. Pai, a Ti toda honra e glória, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje à noite nós vamos num texto bíblico muito especial, precioso da palavra de Deus. E eu convido você a ir comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, diz a palavra de Deus: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Hoje à noite nós vamos falar sobre o tema simples e extraordinário. Como é que pode uma coisa tão simples ser tão extraordinária ao mesmo tempo? É sobre isso que nós vamos falar. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler está no livro de Tiago. Tiago foi um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Esse livro foi escrito para os crentes judeus que estavam nas comunidades gentílicas. A igreja, depois que foi perseguida em Jerusalém, por conta dessa perseguição, os crentes judeus ali se espalharam por muitas regiões. Nós, inclusive, recentemente ensinamos e falamos algo sobre isso. Esta carta de Tiago é uma carta de preocupação a respeito da vida espiritual, né, destes irmãos em Cristo, que foram, como eu disse, foram perseguidos.
Se nós pudéssemos resumir o livro de Tiago, ele seria dividido em três partes. Ele fala sobre a religião genuína, o livro fala sobre a fé genuína e ele fala sobre a sabedoria genuína. É um bom livro. Eu gostaria de recomendá-lo para a sua leitura, certo? Se você está procurando um livro para ler, ainda mais nesse período que muitas vezes temos mais tempo para ficar em casa, leia o livro de Tiago. Você será grandemente abençoado. Agora, especificamente na referência que nós lemos, aqui Tiago fala algo que vem, que daqui eu trago assim o tema do nosso assunto hoje. Tiago fala algo extremamente simples, mas ao mesmo tempo extraordinário, tremendo, muito grandioso, glorioso. Tiago aqui fala, aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vocês. Algumas versões, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Agora, a grande realidade é que o homem tem um grande problema para se aproximar de Deus, que é algo tão simples. Mas o homem tem um grande problema, porque o homem ele está mais propenso a pecar do que a se santificar. E o pecado, ele sempre afastou o homem de Deus. Na verdade, é o pecado que condena o homem ao inferno. Se o homem, então, ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, ele está condenado ao inferno e para sempre separado de Deus por causa do pecado. Então, o pecado não aproxima o homem de Deus, muito pelo contrário, ele separa, ele afasta o homem de Deus. E o homem convertido, ele também vai ter muitos problemas de ter uma vida de um relacionamento ideal para com o seu Senhor, por conta também do pecado, né? Então, o pecado, ele é o maior impedimento para que o homem se aproxime de Deus. Agora, isso serve como justificativa? Não. Se servisse, não estaria na Bíblia esta referência. A Bíblia nos fala, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Algo tão simples, achegai-vos a Deus, e algo extraordinário, ele se achegará até vós. Aproximar-se de Deus, então, é uma atitude fundamental para conhecê-lo melhor. Vamos ao contexto bíblico de uma maneira bem objetiva e vamos mostrar, assim, algumas coisas que acontecem com aquele homem que está próximo de Deus, ou aquele homem que se aproxima de Deus. Uma das coisas impressionantes que nós vemos no texto bíblico, de uma maneira muito clara, é que nós podemos desfrutar da graça de Deus. Tiago 4,6, a palavra de Deus diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma das grandes vantagens de estarmos perto de Deus é que o Senhor Deus, ele dá graça, né? Ele dá a sua graça. Interessante que a maioria das pessoas, quando se aproximam de Deus, eles estão querendo bens materiais, né? Ou as coisas desta vida. Eles estão querendo um emprego, eles estão querendo uma casa melhor, eles estão querendo mais luxo, mais conforto. Eu fico assim, muito surpreso de ver as campanhas dessas igrejas chamadas evangélicas, né? E as campanhas para arrebanhar pessoas para que eles possam se tornar prósperos. Na verdade, Deus, ele quer dar a sua graça. O apóstolo Paulo escreveu, a minha graça te basta, né? Ou ele recebeu esse comunicado do Senhor, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é verdade? Então, o que nós mais precisamos é da graça de Deus. E quando a Bíblia então está nos mostrando, quando nós somos pessoas simples, humildes, Deus nos dá a sua graça. Nós desfrutamos da sua graça. Consequentemente, estaremos perto de Deus e vamos sentir de uma maneira muito perto, né, muito forte a graça de Deus sobre as nossas vidas. Infelizmente, é muito comum pessoas se sentirem até perdidos, pessoas que têm até dúvida da salvação. Aqui está a explicação. Eles estão longe da graça de Deus. Possivelmente, ou nunca se converteram de verdade,
ou um dia se converteram de verdade e estão vivendo uma vida agregada, muito perto do pecado. Então, em primeiro lugar, desfrutamos da graça de Deus. Uma outra coisa interessante a respeito daqueles que se achegam até o Senhor, que se aproximam do Senhor, é que ele consegue desarmar o inimigo. A palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, verso 7 desse contexto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele é o maior inimigo do Senhor Deus. Isso é muito claro na Bíblia e todo mundo sabe disso. E, consequentemente, ele acaba se tornando o maior inimigo, né, dos filhos de Deus, daquele que quer servir ao Senhor Deus. Então, nós sempre vamos ter problema com o diabo. Por favor, não desafie o diabo, nunca esteja tentando sozinho enfrentar o diabo. Posso te falar uma coisa? Você vai perder, nós perdemos. O diabo, ele é infinitamente mais forte e superior a nós. Mas acontece que ele não pode com o nosso Deus. Por isso que a Bíblia, nesse contexto, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Então, aquele que não está perto de Deus, ele não consegue resistir ao diabo e às tentações que ele coloca. Por isso que é importante estarmos perto de Deus. Perto de Deus, desfrutando da sua graça, como foi falado no ponto anterior. E agora, nesse ponto, nós vemos, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Perdão, irmãos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e aí resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a segunda vantagem de estarmos perto de Deus, né, com humildade e também com esse espírito e essa conduta de servidão, é que nós conseguimos, com a ajuda de Deus, nós conseguimos desarmar o inimigo. Então, aqueles que estão perto do Senhor Deus, em primeiro lugar, você anotou o primeiro ponto? Desfrutamos a graça de Deus. Em segundo lugar, desarmamos o inimigo de Deus, que é também automaticamente o nosso inimigo também. Em terceiro lugar, aqueles que se aproximam de Deus, né, através dessa atitude tão simples e, consequentemente, desfrutam de algo tão extraordinário, nós despertamos a nós mesmos, algo muito importante. Porque o versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores. Que coisa! Terceiro lugar, quando estamos perto de Deus, algo começa a ser despertado em nós. E é o quê? São os nossos pecados, certo? Inclusive, para aqueles que querem se aproximar do Senhor Deus, eles precisam ter isso. Eles precisam ser despertados sobre os seus pecados. Eu gosto muito de um texto do Salmo que diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Quer dizer, da santidade dele? Não, da nossa. Então, Deus quer pessoas santas se aproximando dele. Então, fica aqui bem claro que o pecado, cada pessoa, ela não vai poder estar perto de Deus com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé na santidade e um pé na pecaminosidade. Não tem jeito. Então, em terceiro lugar, nós vemos que quando nós nos aproximamos de Deus, quando existe realmente o desejo genuíno de se aproximar do Senhor, algo muito importante começa a ser despertado em nós, que é o quê? Eu preciso fazer algo com o meu pecado. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso abandonar o meu pecado, eu preciso procurar uma vida consagrada. Por isso que a Bíblia diz: limpai as mãos, pecadores. É uma força de expressão. O que quer dizer sobre mãos? Sobre aquilo que nós estamos fazendo. Inclusive, o próximo versículo, ele é muito sério, eu não coloquei na nossa projeção, mas ele é muito sério porque ele diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, gozo em tristeza. O que Deus está querendo dizer assim? Olha, está muito alegre, vocês estão muito felizes, como se nada tivesse acontecendo. Existe pecado na sua vida. O seu riso tem que se converter em tristeza. Realmente, o vosso gozo em tristeza, o vosso riso em pranto, precisa despertar, porque está pecando e não está vendo que está pecando. Então, Deus está nos mostrando, através aqui desse contexto bíblico,
Tiago, de uma maneira muito clara, então, ele escreve àqueles crentes e, consequentemente, a nós também, que se queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos despertar para algo muito importante que tem nas nossas vidas. Pecados que cometemos, coisas erradas que estamos fazendo, bichinhos de estimação, pecadinhos que estão aqui e ali, nós estamos passando a mão na cabeça. E eu não sei o que é, mas você conhece a sua vida. Eu creio que se você orar e se olhar para a sua vida, você vai achar coisas, né? E precisa ir limpar as mãos. Nós não estamos toda hora agora limpando as mãos. Eu tenho aqui no meu escritório, né, álcool em gel. Toda hora estou passando gel nas mãos. Chego da rua, eu vou lavar as minhas mãos. Nós não estamos assim porque não queremos ser contaminados. É isso que Deus está nos mostrando. Limpai as mãos, pecadores. Se quer se aproximar de mim, achegai-vos a mim, mas achegai-vos com mãos limpas. Converta-se o vosso riso em pranto. Pare de achar tudo bonito e tudo tranquilo, quando que existe pecado que precisa ser confessado e abandonado. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E é por isso que o título do nosso estudo hoje foi esse. É este. Simples e extraordinário. O que é simples então? Achegai-vos a Deus. É algo tão simples, é isso que Deus quer de nós. Chega perto de mim, né? A Bíblia diz que Enoque foi um homem que andou com Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo convidou: vinde a mim todos que vós que estáis cansados e oprimidos. Então Deus nos quer perto dele. Isso é algo simples, nós precisamos apenas nos aproximar dele, querer isso, através, né, de atitudes de oração, vida perto da sua palavra e obediência à mesma. Consequentemente, uma atitude tão simples vai trazer algo tão extraordinário. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Termino o nosso devocional hoje com uma ilustração. Você já andando numa pista, numa estrada, em algum lugar, você já viu uma montanha, um monte? Sabe o que acontece? Eu tenho um copinho aqui. Aonde você está, se você parar o carro, por exemplo, se você parar o carro e olhar, aquele monte vai caber dentro do copo. Você vai olhar assim, aquele monte vai caber dentro do copo. Por quê? Porque você está muito longe do monte. Agora, se você pegar esse carro e for se aproximando, indo na direção daquele monte, daquela montanha, ela vai se tornando cada vez maior, até que chega um ponto que é impossível caber uma partezinha dela aqui dentro do copo, porque você agora está perto. E é isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Eles estão enxergando Deus dentro do copo, porque eles estão muito longe. Como que você quer ter Deus na sua vida? Dentro do copo? Ou tão perto que você sente a sua grandeza, o seu poder, a sua graça, o seu amor, o seu respirar? O devocional hoje tem esse tema: simples e extraordinário. Que distância você está de Deus, meu amado? Deus pede de nós algo tão simples: achegai-vos a Deus, para que algo extraordinário aconteça, e ele se achegará a vós. Extraordinário. Deus perto de mim, Deus perto de você, da tua casa, do teu casamento, da tua família, dos teus filhos, de você, jovem, do teu namoro. É isso mesmo. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Maravilhoso. Pai, obrigado pelo devocional hoje. Abençoe cada lar, cada vida. E se temos alguém que ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, abençoe e ajude esta pessoa, este lar, ó Pai, esta casa,
e edifique a vida dos crentes para que possam estar mais perto de Ti. Todos nós, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua presença, muito obrigado. Várias pessoas aqui deixando boa noite, uma palavra de incentivo. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Deus permitindo, amanhã às 20 horas de novo estaremos aqui para o nosso devocional. Obrigado também você que compartilhou a nossa transmissão, que também esteve na página da Segunda Igreja Batista Independente, depois também é colocado no YouTube, no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente. Portanto, terminamos a nossa transmissão com a nossa divisa, que é a seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.